Bom, galera, como eu estava falando, capítulo 1 a gente falou brevemente de carga elétrica, né, dos processos de eletrização. Já que nesse capítulo 2 a gente vai tratar rapidamente de força elétrica, que é algo bem simples, o capítulo em si. E aí eu aproveito e peço que vocês deem uma olhadinha em vetor resultante, certo? Aquela questão de vetores no mesmo sentido, você soma, sentido contrário subtrai, tá? Formando 90 Pitágoras, formando um ângulo diferente de 90, lei dos cossenos e tal, beleza? Bom, força elétrica, o que é força? Força é interação. Agora essa interação entre corpos, a gente vai trabalhar sempre de 2 em 2, certo? E se houver mais de 2? Se houver mais de 2, aí a gente vai separar em 2, depois outros 2 e assim por diante, tá bom? Bom, quando a gente tem aqui falando de força elétrica, associamos logo a elétrons, né? E elétrons são cargas, então a gente vai falar de força elétrica para corpos que possuem cargas, tá? Então, quando os corpos possuem cargas, eles interagem por meio da relação que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Essa lei de Coulomb, que diz que a força é uma constante eletrostática, que a gente chama de constante eletrostática, cujo valor no vácuo é esse carinha daqui, 9 vezes 10 a nona, o produto entre o módulo das cargas, os módulos das cargas. Então, ó, eu tenho aqui duas cargas, beleza? Chamando a atenção disso, eu tenho duas cargas, porque a interação é entre dois corpos com cargas, beleza? Aí eu coloquei aqui o que é cada coisa, e aí só para falar uma coisinha para vocês. Carga, eu coloquei aqui carga geradora e coloquei aqui carga de prova. Já já a gente vai entender o que é esse carga geradora e o que é carga de prova, tá? Bom, mas por que a gente usa o módulo? A gente usa o módulo aqui, isso quer dizer que o valor da força sempre vai ser um valor positivo, né? Força é um vetor, tem três características, módulo, direção e sentido. Na equação a gente só consegue extrair uma dessas características, que é o valor. Direção e sentido, aí tem a ver com os sinais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, para que os sinais servem? Para nos mostrar se a força vai ser de atração ou repulsão. Quando é que a gente vai ter repulsão? Quando eu tenho dois corpos com sinais iguais, menos e menos, ou mais e mais. E a atração, quando eu tenho um corpo positivo com um corpo negativo. Lembrando que todo corpo carregado, ele atrai um corpo neutro, pelo que a gente falou aqui lá no outro vídeo de indução. Aquela separação entre as cargas, né? Deixa eu voltar aqui para você se ligar. A separação aqui das cargas, ó. A gente vai ter duas forças, na verdade, aqui. Essa força de atração aqui e a força de repulsão desse mais com esse cara daqui, ó. Com o outro mais. Então, como essas cargas aqui estão mais próximas uma da outra, eu vou ter uma força maior que essa força de repulsão. Por isso que se a gente permitisse aqui, a gente ia ter o contato entre eles, certo? Então a força de atração nesse caso é maior que a de repulsão, beleza? Bom, então basicamente de força, olhando só para a força, a gente tem isso. Para chamar a atenção aqui, os sinais das cargas só servem para nos dizer se a força é de atração ou repulsão, beleza? Atração, sinais opostos, repulsão, sinais iguais, tá? Já na parte de campo elétrico, aí aquilo que a gente falou no vídeo anterior, força e campo aqui são coisas diferentes, tá? Campo é uma região de influência criada pela presença de um corpo. Então veja, eu preciso de campo para ter força, mas eu não preciso de força para ter campo. Campo só precisa de um corpo, então ele existe se existir um corpo.
Para ter força, eu preciso de campo elétrico, tá? Aí eu coloquei aqui pra gente, só reforçando, todas as figuras do material do SAIS, beleza? Coleção do ensino médio, segunda série, tá? 2020. Eu coloquei aqui, ó, 3 pontos. 3 pontos. Observe que essas linhas que a gente chama de linha de força, essas linhas de força aqui, ó, elas não estão igualmente espaçadas em relação aos pontos. Eu tenho aqui uma concentração, aqui uma concentração muito maior e aqui uma concentração intermediária. Então, o que eu posso dizer? Que como no ponto B eu tenho uma concentração de linhas maior, o campo elétrico no ponto B vai ser maior, certo? Beleza. Bom, mas essa influência, como é que a gente calcula? Aí a gente tem a equação do campo elétrico. Observe que o mesmo K de força, 9 vezes 10 a nona. Observe também que a distância é ao quadrado. A gente vai chamar a atenção mais na frente sobre isso. E observe aqui, ó, que eu tenho uma carga só. Eu tenho só uma carga. E essa carga é a chamada carga geradora. O nome já é sugestivo. Ela vai gerar o campo elétrico. Então imagine que eu tenha um ponto aqui, ó, e queira calcular qual é o campo elétrico nesse ponto, pela presença dessa carga aqui. Então a gente vai dizer que essa carga é a carga geradora. Lembrando que uma carga não cria nela mesma o campo elétrico. Então se eu estivesse pegando, eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, por causa dessa carga, o campo aqui seria nulo, tá certo? Então a distância, o campo depende da distância, depende do valor da carga, mas depende, ó, a distância é ao quadrado, tá? Então, outro detalhe, lá na força, a gente tem a distância como a distância entre as cargas. Aqui a distância entre a carga que está gerando e o ponto onde você quer o campo, tá certo? Bom, mas para que serve o sinal? Observe que aqui também tem módulo. O sinal da carga só serve para dizer se o campo é de afastamento, que é saindo do corpo, ou de aproximação, beleza? Então, enquanto força, os sinais diziam se era atração ou repulsão. Aqui o sinal diz se o campo é saindo para carga positiva ou entrando carga negativa. Dá para perceber que as equações são muito parecidas, né? Coloquei aqui a figurinha que tem também no material do SAIS, ilustrando carga positiva e carga negativa. Então, ó, linha de campo. Como é que eu sei? Imagine que eu não tivesse aqui o sinal que é positivo. Como é que eu sei se a carga é positiva ou negativa? Olha a linha de campo saindo, ó. Olha a linha. Está saindo. Então, se está saindo da carga, quer dizer que a carga é positiva. Observe que essa aqui, a setinha, está entrando. Então, se está entrando, a carga é negativa. E aí, por isso que a gente percebe a atração. Olha para aqui, ó. Olha a região aqui, toda preenchidazinha pelas linhas de força. E aqui a gente não tem, ó. Essa região aqui não tem. Então, indica para a gente que as cargas têm sinais iguais, ou seja, é repulsão. Por que os sinais são positivos? Porque as linhas, ó, estão saindo do corpo, beleza? Bom, a gente percebe que as equações são muito parecidas, ó. Ó, tudo isso aqui está na equação de campo elétrico. Então eu posso substituir essa expressãozinha pelo campo. E aí ficaremos com a fórmula que relaciona força e campo elétrico. Observe que força e campo são vetores. Tem módulo, direção e sentido. Então, como eles são relacionados por meio de uma equação nesse formato aqui, eu posso afirmar que força e campo terão sempre a mesma direção. Ou seja, se um for vertical, o outro também é. Se um for horizontal, o outro também é. Se um for na diagonal, o outro também é. Tá? Só que aí o que acontece? A carga, mais uma vez, nós temos a carga em módulo. Por que nós temos a carga em módulo? Para que serve o sinal? Aí a gente tem as duas considerações. Se a carga for positiva, que é maior que zero, força e campo terão o mesmo sentido. Se a carga for negativa, força e campo terão sentidos opostos, mesma direção. Só que é um para um lado, o outro para o outro. Detalhe, essa carga é a carga de prova. A outra, lá, ó, vamos voltar aqui rapidinho. A outra aqui era carga geradora, era que estava criando o campo elétrico. Aqui não.
Aqui eu já tenho essa carga, ó, já tenho. Coloco uma outra carga, nesse ponto aqui, ponto P, coloco uma outra carga. E aí, por que ela é chamada de carga de prova? Porque se eu, ao colocar essa carga, se houver alguma interação, ou de atração, ou de repulsão, como é o caso dessa figura 1, eu posso afirmar que naquela região existe campo elétrico, beleza? Bom, como eu afirmei para vocês, sinais iguais, ó, positivo. Positivo, a força é de repulsão, tá? A força aqui, ó, subindo na diagonal. Quem é que gera o campo aqui nesse ponto P? É a carga Qzão. Como ela é uma carga positiva, ela vai gerar um campo de afastamento, por isso o campo também é para cima. E aí, ó, reforço o que a gente colocou aqui, quando a carga é maior que zero, Qzinho, carga de prova, positivo, ó, os sentidos são iguais. Se a gente trocar apenas o sinal da carga geradora, observe que agora não vai haver mais a atração, ou desculpe, a repulsão, e sim a atração. Outra coisa que a gente percebe é que como a carga geradora agora é negativa, a gente vai ter um campo de aproximação. Então, mais uma vez, ó, a carga de prova positiva, os sentidos são iguais. Mesma coisa a gente vai fazer para essa figura daqui, ó. Então, carga geradora. Quem é que está gerando o campo aqui? É uma carga positiva. Então, ó, campo saindo. Os sinais, ó, carga de prova agora é negativa. Os sinais são contrários. Então, é a atração. O que é que eu posso afirmar? Que a força vai ser aqui na diagonal descendo, ó. Campo para cima, força para baixo. Sentidos opostos, porque o sinal da carga de prova é negativo. Que a gente colocou aqui, ó, sinal negativo. Trocando o sinal da carga geradora, o que é que vai acontecer? Eu vou ter sinais iguais, ó. Carga geradora negativa, carga de prova negativa, força de repulsão, força subindo aqui, ó. E como o campo elétrico criado pela carga, como ela é negativa, ela vai criar um campo de aproximação, então eu vou ter um campo aqui descendo. Mais uma vez, um para o lado, o outro para o outro. Isso porque a carga de prova é negativa, beleza? Então, recapitulando, sinais contrários, atração, sinais iguais, repulsão. Carga geradora positiva, campo de afastamento. Carga geradora negativa, campo de aproximação. Carga de prova positiva, força e campo para o mesmo sentido. Carga de prova negativa, força para um sentido, campo para o outro, beleza? E aí, para a gente finalizar, ó, chamando atenção para tanto força quanto campo, eles dependem do inverso do quadrado da distância, são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Então, para uma determinada distância, eu tenho uma certa força. Se eu dobrar a distância, a força reduz, ó, a hipérbolezinha aqui. A força reduz, mas ela não vai reduzir 2 vezes, vai reduzir 4 vezes. Por quê? Porque é com o quadrado da distância. Então você pega esse fator e eleva ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4. Da mesma forma que se eu diminuir a distância, ó, 2 vezes, a força aumenta 4 vezes. Mesma coisa aqui para o campo. Ó. Para uma distância D, eu tenho um campo E. Se eu reduzir a distância 2 vezes, o campo aumenta 4. Se eu aumentar a distância 2 vezes, o campo diminui 4 vezes, beleza? Então, tanto força quanto campo são inversamente proporcionais ao quadrado da distância, tá? Nas próximas a gente fala mais sobre eletrostática, beleza? Valeu, um abraço.